A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana o projeto de lei que prevê aumentos graduais na mistura de biocombustíveis aos combustíveis fósseis, gasolina e diesel. Segundo o texto, a mistura de biodiesel ao óleo diesel deverá atingir 20% até 2030 e poderá chegar a 25% a partir de 2031. No caso da gasolina, a adição de etanol passará de 27% para 35%. A análise do aumento do percentual das misturas de biocombustíveis vai ficar sob a responsabilidade do Conselho Nacional de Política Energética. Esse conselho deverá considerar os custos ao preço final dos produtos ao consumidor, além da disponibilidade de oferta de cada biocombustível. O projeto de lei também cria os programas nacionais de combustível sustentável de aviação, diesel verde e biometano. O texto agora segue para a sanção do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos analisar a partir de agora os impactos na formação de preço de commodities agrícolas, impactos no agro, na sequência o impacto do preço do combustível ao consumidor e mais o impacto nos motores dos veículos e também das máquinas agrícolas. Para essa conversa a gente recebe Daniel Amaral, diretor de economia da Abiov, Nélio Vanderlei, CEO da Posto Seguro e Igor Calvé, diretor executivo da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Sejam muito bem-vindos. Daniel, eu começo com você. Qual é o impacto em demanda por soja, por grãos, até por cana, que essa nova lei vai trazer para o agro brasileiro? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, nós estamos falando de um novo marco regulatório no Brasil para biocombustíveis. Estamos falando de uma lei que verdadeiramente altera uma série de marcos regulatórios importantes de diversos biocombustíveis, cria mercados novos e definitivamente incorpora, além da questão dos biocombustíveis, a questão da sustentabilidade ambiental com a redução das emissões de gases de efeito estufa. Então, quando a gente fala pelo lado aqui do biodiesel, do diesel verde, nós estamos falando de uma demanda muito grande que vai crescer só para o biodiesel. Estamos falando hoje de cerca de 9 bilhões, B de bola, de litros em 2024, chegando a quase 17 bilhões de litros em 2030, e ao chegarmos aos 25% de mistura de biodiesel em 2035, cerca de 25 bilhões de litros. Então, estamos falando aqui de uma mudança muito grande, um setor relativamente jovem, né? Estamos falando de um programa que começou com a mistura obrigatória em 2008 e muito rapidamente está conseguindo atender às necessidades aí de descarbonização que o Brasil tanto precisa, né? Então, tudo isso vai gerar uma demanda muito grande por soja, mas também por outras oleaginosas. Estamos falando também de canola, de girassol, amendoim, palma, macaúba e outras que podem aparecer, além da questão das gorduras animais e do óleo de fritura recuperado. Quando a gente olha só a questão do óleo de soja, estamos falando de uma mudança que parte hoje de um esmagamento estimado em 31 milhões de toneladas, que já é voltado para o biodiesel, chegando a quase 56 milhões de toneladas de soja em 2030 e depois 83 milhões de toneladas de soja em 2035. Isso tudo para esmagamento interno, né? Então, nós estamos falando aqui de um país que, claro, vai continuar atendendo às necessidades internacionais por soja, para os mercados que assim buscam, né, esse produto, como é o caso da China, mas também vai gerar oportunidades muito grandes, tanto na parte do farelo, como falei, para a produção de biodiesel, quanto o outro coproduto da soja, que é o farelo de soja, que vai crescer muito no Brasil, portanto, isso vai ter impactos também na questão das rações animais, muito provavelmente baixando os custos. Daniel, para a gente fechar a participação inicial que você traz, é realmente um horizonte muito promissor. Agora, há um gradualismo. Em 2025 já haverá uma mudança substancial com um incremento de demanda. O que muda já no ano que vem? No ano que vem, nós temos aquilo que já estava previsto, né, desde o início de 2024, que é o aumento da mistura para 15%. Então, o que a gente estava falando? Nós estávamos falando que a mistura ela vai aumentar
ainda dentro do quadro normativo que ainda é vigente, até que a sanção ocorra, é a lei que está vigente. Ela prevê um teto de mistura até 15% de biodiesel. E o presidente da República, por meio do Conselho Nacional de Política Energética, orientou, então, o aumento da mistura para 15% já em março de 2025. Então, isso já estava previsto. O que essa nova lei traz agora, então, é o aumento do espaço de aumento para o biodiesel, né, chegando até 25%, e a criação de um programa nacional do diesel verde, que também vai se somar ao biodiesel nesse processo de descarbonização, sendo um produto também muito interessante, que vai ser objeto aí de interesse aí, de empresas, frotas cativas, enfim, diversos programas que possam querer o produto. Então é um horizonte de médio e longo prazo, mas que eu imagino que o Nélio, que trabalha com preço de combustível ao consumidor, a toda essa cadeia, já deve estar olhando atentamente. Nélio, a pergunta para você é, essa nova lei que passou no Congresso, ela terá que tipo de impacto no preço do diesel e da gasolina ao brasileiro? Só para dar uma noção de precificação, hoje você tem um preço do diesel, né? Diesel puro, que é refinado pela Petrobras e pelas refinarias privadas. Hoje, só o preço da Petrobras está em torno de R$ 3,52, tá? Ele entra na proporção atual em 86% e 14% hoje é o biodiesel. O preço do biodiesel é mais caro do que o diesel, é em torno de R$ 5,05. Hoje saiu um preço da ANP que já foi para 5,08, essa semana já teve um pequeno aumento. Mas se a gente pegar o custo final, que é você pegar o preço do produto puro lá na Petrobras, na sua proporção de 86%, mais o preço médio, segundo a ANP, do biodiesel nacional, ele a 5,04, a gente vai ter em torno de R$ 3,73 hoje. Se a gente alterar essa mistura para 20%, que isso vai ser gradual ao longo dos próximos 6 anos, né? Ele sai de 3,73 para 3,82, quase 3,83, dando um aumento de 9 centavos no período. Então, vai ter um impacto aí de 1 centavo e uma fração ano a ano até chegar os 20%. Ou seja, você está dizendo, em outras palavras, que a mudança da mistura será um fator altista para o preço do combustível ao consumidor final, é isto? Sim, certamente que sim, mantendo-se os preços atuais, tanto do diesel como do biodiesel, né? E se tiver uma procura maior, a tendência é que a gente sabe da oferta e da procura, e aí também tudo é listado em bolsa, depende muito da safra internacional. Se tiver uma safra boa, talvez o preço caia. Se a safra for uma safra menor, a tendência do preço é disparar. Então, o biodiesel já bateu R$ 7,00, também já bateu R$ 3,2,50. Então, é tudo commodity, é bolsa, depende muito da razão de oferta e procura. Muito bem. E aí um terceiro aspecto para a gente analisar aqui é o impacto da mudança da mistura nos motores dos veículos. Igor, qual é a visão da Anfávia a partir desse cenário aprovada a nova lei no Congresso Nacional? Muito obrigado pelo convite de estar aqui debatendo esse assunto. Bom, primeiro, para nós da Anfávia, nós comemoramos a aprovação do PL nesses termos. Para nós que vivemos um setor nos últimos anos com mudanças estruturais muito significativas, sobretudo as mudanças que se referem às novas formas de propulsão, o PL do combustível do futuro traz uma previsibilidade quando fala de aumento dos percentuais de mistura ao longo dos anos. Para nós que desenvolvemos motores, é muito importante ter essa previsibilidade. E, sobretudo, num contexto em que a sustentabilidade é palavra-chave para o setor. Um dos nossos estudos mais recentes mostra que se nós seguirmos essa trajetória com novas tecnologias de propulsão e ampliando e intensificando o uso de biocombustíveis, nós vamos deixar de emitir algo em torno de 280 milhões de toneladas de CO2 nos próximos 15 anos. E certamente o PL do combustível do futuro vai nos ajudar com essa previsibilidade. Mas o que importa para nós hoje, eu acho que é bastante importante indagar, é que hoje nós temos uma frota circulante que nos últimos 10 anos incrementou muito
a utilização de álcool e gasolina, portanto, veículos flex. Em 2014, por exemplo, 57% da nossa frota utilizava o motor flex. Hoje nós temos quase 76% dos nossos veículos. Para esses veículos flex, inclusive os híbridos, em absolutamente nada afeta a presença maior de etanol na gasolina. Agora, para os carros que são apenas gasolina, e isso inclui os carros importados, inclusive os carros usados, os mais antigos, isso nós devemos fazer estudos, né, caso se chegue aí aos pretendidos 35% de etanol na gasolina. Lembrando, como você mesmo já mencionou, Kellen, que hoje nós temos 27,5%. Para chegar nesses 35%, precisa estudo. Então, uma das coisas que nós comemoramos, sim, a aprovação com a previsibilidade, mas que nós achamos fundamental, é que o texto aprovado prevê que nós tenhamos estudos de laboratório e de campo, né, para acompanhar a necessidade de ampliação do percentual, tanto do etanol quanto do biodiesel. E por que isso é importante do ponto de vista da indústria que desenvolve, que fabrica veículos e também da indústria autopeças nos motores? Porque o aumento da participação dos biocombustíveis pode acontecer também para e passo a um eventual aumento de problemas técnicos, sobretudo problemas de partida, de funcionamento, de durabilidade dos componentes e, eventualmente, até de eficiência. Então, acho que a indústria automotiva comemora, ao mesmo tempo em que acha que a questão da viabilidade técnica tem que ser acompanhada ao longo dos anos. É importante o que você coloca enquanto Anfávia, ou seja, olhando para a capacidade dos veículos automotores se adaptarem a essa mudança na mistura que é prevista. Nós ouvimos a ABMAC, que representa o setor de máquinas agrícolas, e em nota ela nos disse que a medida deverá afetar as máquinas agrícolas com efeitos em componentes, como válvulas de injeção e tubulações. A ABMAC diz ainda que vai ser necessário uma readequação por parte dos produtores para esse novo cenário. Para uma última rodada, para os três, eu vou pegar emprestada a palavra do Igor. O Igor falou em previsibilidade. Aí a pergunta para você é, Daniel, há de se considerar que há previsibilidade porque temos um horizonte em que se prevê o aumento da mistura, mas há um órgão que pode moderar esse aumento, por exemplo, em cenários de quebra de safra, alta das commodities. Quanto isso é um fator inibidor para o desenvolvimento das indústrias, inclusive no interior, para apostarem nessa nova ideia e fazer biocombustível aqui no país? Perfeito, uma ótima pergunta. Veja só, por um lado, sim, existe esse órgão, né, o CNPE, que é responsável por avaliar políticas públicas. Por outro lado, o projeto de lei, ele já traz em si metas que devem ser buscadas pelo CNPE. Então, isso em si, né, já é uma orientação de política pública. Caso não possa ser atingido aquele percentual que foi definido, então, claro que o CNPE ele vai ter que explicar, né, o porquê que isso aconteceu e em que momento vai poder se retomar a meta que foi definida em lei. Então, eu acho que isso faz parte de todo o processo legislativo, daquilo que se está falando, mesmo que gradualismo, nós estamos falando aqui de um processo aí já de 10 anos, né? Então, é natural que o governo ele resguarde assim a possibilidade, né, de fazer as mudanças sempre que houver alguma questão, por exemplo, como bem colocado, uma questão climática ou uma questão geopolítica que altere de uma forma muito significativa os preços, caberá ao governo fazer essa avaliação. Mas o que a gente tem visto é que, desde o programa do biodiesel, essas ponderações que às vezes o governo faz, né? A gente viu em 2022 que houve uma pequena redução ali da mistura de biodiesel, logo depois foi retomada. Por quê? Porque se entendeu que o biodiesel é um produto essencial hoje para o processo de descarbonização. Se a gente falar de todos os biocombustíveis para motores ciclo diesel, o biodiesel hoje é a alternativa mais barata que existe, né? Então, tudo isso traz uma série de características e qualidades que tem feito com que o governo ele mantenha a sua trajetória histórica de longo prazo de manter e fortalecer essa política. Mas é claro que fica sempre esse intervalo entre a mistura mínima e a máxima, e o governo ele vai usar isso, né? Isso não se aplica só ao biodiesel, aplica também a outros biocombustíveis, mas o Brasil, se olhar historicamente, é um país que usa cada vez mais biocombustíveis sustentáveis,
E além dos biocombustíveis, a própria energia renovável em si participando da nossa matriz energética. Combinado. Daniel, muito obrigada por trazer essa visão da indústria. Eu quero agradecer ao Nélio e ao Igor, que também trouxeram pontos relevantes nessa discussão. Daniel Amaral, diretor de economia da Biov, o Nélio Vanderlei, CEO da Posto Seguro, e o Igor Calvé, diretor executivo da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Obrigada por analisarem no detalhe essa nova lei e os impactos na economia brasileira. Voltem sempre.